A palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Eu vou estar lendo, irmãos, do 1 até o 20, bastante versículo, mas eu vou ser bem rápido, porque hoje também é noite de ceia, para a gente não delongar também no nosso horário, né? Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 20. Louvado seja o nosso Deus. Eu queria só perguntar aqui para os irmãos, todo mundo aqui conhece essa passagem, não conhece, irmãos? Da semente? Amém? Todo mundo conhece? Então essa palavra de Deus para nós nessa noite. Louvado seja o nosso Deus. Todos acharam a palavra do Senhor? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanham comigo. Depois também seria bom os irmãos permanecer com a Bíblia aberta, para nós podermos ir de acordo com o que nós vamos falando da palavra, nós vamos conferindo aqui na nossa Bíblia. Todos acharam? Posso ir então? Diz assim a palavra do Senhor: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Retirou-se reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Houve eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde há pouca terra, e logo nasceu. Visto não ter profundeza a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30 e a 60, e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vós outros vos dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão. Louvado seja o nosso Deus. 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreender todas as outras? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E eis-lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. 18, irmãos. Os outros, os semeadores entre os espinhos, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas aos cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. 20. Os que foram semeados, as que foram semeadas em boa terra, são aquelas que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Podem sentar em nome de Jesus, irmãos. Irmão, nós olhamos que Jesus, ele tinha o costume de pregar também por meio de parábolas, não é isso, irmãos? Visto que quando Jesus ele ia pregar na sinagoga, ele não era bem recebido.
Se a gente olhar o capítulo daquele período, o capítulo 3, a gente pode ver que ele foi expulso da sinagoga. Foi expulso de dentro de uma igreja, vamos dizer assim, porque ele estava pregando a palavra de Deus. E quando Jesus ele foi expulso por pregar a palavra de Deus, ele não parou por causa disso. Porque muitas vezes nós estamos somente preocupados em pregar essa palavra dentro da igreja. Isso não é. Anunciar aqui dentro. Anunciar aqui dentro é fácil, não é? Para quem quer ouvir, para quem quer verdadeiramente a palavra de Deus, é fácil pregar aqui dentro. Mas o difícil é nós pregarmos o evangelho lá fora, para muitos daqueles que não querem nada e não querem ouvir a palavra de Deus, mas é necessário nós pregarmos, porque existe uma ordem sobre a nossa vida: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e todo que nele crê e for batizado, esse será salvo. Então é necessário nós pregarmos o evangelho, porque entendemos que a palavra ela tem poder na nossa vida para curar, libertar, transformar o perdido pecador. Não existe esse que alguém pode condenar outra pessoa de uma forma que essa pessoa não possa receber o evangelho, ou condenar uma pessoa de uma forma que essa pessoa não pode entrar no reino de Deus. Não existe isso. O que existe pela palavra do Senhor é nós anunciarmos o evangelho e a pessoa aceitar ou não o evangelho. Isso existe. Querer ou não querer o evangelho. Essa parábola é contada a isso. Nós vamos estudar essa parábola melhor um pouquinho. Mas primeiro, para nós entendermos essa limitação de pregar o evangelho, não podemos limitar ninguém. Nós não podemos parar a palavra de Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus em transformar o perdido pecador. Eu mesmo não nasci em lar evangélico, viver o evangelho, mas aprova o Senhor, há um tempo da minha vida, me levar a palavra de Deus e através da atuação do Espírito Santo de Deus trazer conversão na minha vida. E assim Deus pode fazer com qualquer um na face da terra. Não existe aquele que nós podemos discriminar como um merecedor ou não da palavra de Deus. Não existe isso. Muito pelo contrário, todos são merecedores da palavra do nosso Deus, porque quem perdoa é o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Quem traz salvação para a nossa vida é o nosso Deus, o Salvador da minha alma e da tua alma. Entendemos uma coisa, nessa parábola, quem é o semeador, quem saiu a semear a palavra de Deus é o próprio Jesus. Já que não aceitaram a palavra de Deus dentro da sinagoga, ou dentro do templo, ou dentro da igreja, então Jesus agora ele vai para a beira do mar, e diz a palavra do Senhor que Jesus indo para a beira do mar, uma grande multidão seguia Jesus a ouvir a palavra no qual Jesus tinha a transmitir àquela multidão. Jesus entra dentro do barco, diz o texto, e ele vai um pouquinho para dentro do mar, um pouquinho se afasta um pouco, e a multidão ficava na beira da praia, na beira do mar, ouvindo a palavra de Deus, né? Mas nós temos que entender que, meio a essa multidão, irmãos, olha só, guarda isso nesta noite: existe só um semeador, existe somente uma semente, e a semente verdadeira. E qual é a semente? A palavra de Deus. Essa é a semente verdadeira. Só existe uma semente, não existem várias sementes, né? Não existe vários tipos de semente. A palavra é uma só. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que muda a nossa vida. É só um tipo de palavra. Mas terras diferentes existem, não existe terra diferente. Aqui o texto falou em 4 tipos de terra. Eu sei que existe muito mais tipos de terra, mas aqui falou 4 tipos de terra. Falou de uma terra da beira do caminho, falou de uma terra que está em meia rocha, ele falou de uma terra que está em meio espinho, ele falou também de uma terra fértil. 4 tipos de terra, não é isso? Quantos semeadores existem, irmãos? 1. Quanto tipo de semente existe aqui nessa parábola? 1 tipo de semente. Porque está falando da palavra de Deus, está falando do semeador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora existem vários tipos de terra, de solo, que somos nós. Depende de como nós recebemos essa palavra. Depende de como nós trazemos essa palavra para a nossa vida. Jesus, ele está pregando a palavra. E agora Jesus também, ele institui os discípulos a pregar a palavra do Senhor. Ele não fica só nos 12. Ele não fica só nos 12 que seguiam ele de perto. Mas ele traz esse ide, pregar o evangelho a toda criatura, é um ide que está na nossa mão. É uma responsabilidade nossa de nós agora levarmos a semente que o Senhor deixou na minha mão e na tua mão. Qual é a semente? A palavra de Deus, é isso? A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é a semente. De um ponto que nós entendemos que Jesus ele habita em nós através da fé,
Ao ponto que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nosso Deus. Então não vivo mais eu, mas Cristo, Ele habita dentro da minha vida e da tua vida. Nós viemos entender nesta noite, irmãos, eu queria que nós entendemos nessa noite um foco principal. Um foco principal para mim e para você analisar a nossa vida. Eu não tenho que analisar a sua vida, ninguém tem que analisar a vida de ninguém, mas nós temos que entender nesta noite qual tipo de solo somos nós, não é isso? Qual tipo de solo tem sido eu? Qual tipo de solo tem sido você? Mas isso é responsabilidade que é nossa, individual. É responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua perante ao Deus que nos dá a semente, e a semente está sendo o que, irmãos? Plantada, não é isso? Está sendo plantada. Agora a terra que vai ser encontrada depende de como nós vamos receber essa semente dentro do nosso coração. Depende de como nós vamos receber essa palavra de Deus dentro da nossa vida. Porque todas as nações têm que ouvir a palavra. Todos os povos têm que ouvir a palavra. É necessário nós anunciarmos a palavra e a palavra de Deus. Agora nós olhamos para o texto que nós lemos. Jesus ele quer deixar bem claro que o semeador ele saiu para semear essa semente. E notório é uma coisa, irmãos, que não é uma parábola difícil de entender, é uma parábola fácil de entender. Por que é fácil? Porque o próprio Jesus ele nos dá a parábola e explica a parábola, não é isso? Mas na frente ele traz a explicação, mas na frente ele traz o porquê aconteceu isso com essa semente. Por que aconteceu aquilo com aquela semente que foi jogada naquela outra terra? Por que aconteceu aquilo com aquela semente que foi jogada naquela outra terra? Jesus ele mesmo explica para nós, para não trazer confusão na nossa mente, não é isso? E nós temos a clareza da palavra de Deus a nós entendermos nesta noite que a semente é uma só, mas a terra é diferente. Aí por que, irmãos, às vezes a gente pergunta assim, poxa, por que tem essas perguntas? Porque se Deus é tão bom, por que tanta gente tem perecido ao inferno? Já tem a resposta aqui na palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra está sendo apregoada, mas a recepção não foi a recepção ideal, não foi a recepção calorosa pela palavra de Deus, não é isso? A palavra está sendo anunciada, a palavra está sendo lançada sobre a nossa vida. Portanto, eu falei desde o começo que Deus ele não coloca limitações em pessoas em receber a palavra, não. Deus dá a palavra, Deus concede a palavra, Deus libera a palavra, ao ponto que nós vamos entender. João vai falar mais na frente que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor é a palavra, Ele não é a palavra, o Senhor? João também capítulo 1 vai dizer que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo fez o quê? Ele encarnou por mim e por vocês. O que é o verbo? A palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o Evangelho, Jesus é o conteúdo do Evangelho, Jesus é a salvação, Jesus é a libertação. E ao ponto tal que Jesus nos amou de tal maneira que Deus o entregou por nós na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se deu por nós, por mim e por você. Por isso não tem que ninguém trazer acusação sobre a tua vida, não tem que ninguém trazer condenação sobre a tua vida, não tem que ninguém trazer calúnia sobre a tua vida, porque quem deu a vida foi Jesus. Foi Jesus de Nazaré que morreu por mim e por você. Foi Jesus de Nazaré que se entregou pela minha vida e pela tua vida, para trazer transformação para nós que estávamos mortos em delitos e pecado, mas Deus, no teu infinito amor, que nos amou, Ele entregou o seu único Filho por mim e por você, para fazer, sabe o quê? Fazer de mim e de você filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, nós somos filhos do Deus Altíssimo, louvado seja o nosso Deus. E a palavra do Senhor, é tão maravilhosa, que Ele fala bem claramente, através da semente, através da palavra, Ele fala assim: pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nenhuma condenação há para aquele que recebeu a semente, nenhuma condenação há para aquele que recebeu a palavra. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos: quando tem vida tem esperança. Quando tem vida tem esperança. Quando tem vida tem oportunidade. Quando tem vida tem solução para a nossa vida, para a nossa alma, tem solução para a nossa casa,
tem solução para a minha vida e para a tua vida, tem solução. O Senhor, Ele é a nossa solução. Entenda uma coisa nesta noite: os homens podem te fechar a porta do Evangelho, os homens podem querer te fechar a porta da salvação, mas Deus permanece com a porta aberta para você poder entrar pela porta da salvação. Deus permanece com a porta aberta diante da minha vida e diante da tua vida, porque o Senhor, Ele é Salvador da minha vida e da tua vida. Aleluia, Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que batiza com o Espírito Santo, Ele que transforma o perdido pecador, Ele que faz nova a criatura, é somente Ele. Louvado seja o nosso Deus. Mas ninguém pode fazer. Irmãos, ainda que eu possa olhar assim para o meu filho e querer fazer uma transformação na vida dele, eu não consigo. Eu posso falar da transformação, eu posso falar da semente, eu posso falar do semeador, mas eu não consigo mudar em mim mesmo, com o meu poder, com a minha autoridade, ninguém. Mas Deus muda, louvado seja o nosso Deus. Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa casa. Então esse semeador, irmãos, olha que importante isso. Jesus, Ele foi expulso da sinagoga, mas Ele não desistiu de pregar o Evangelho. Eu quero te falar uma coisa nesta noite aqui, irmãos: não desiste de pregar o Evangelho. Ah, pastor, eu já falei do Evangelho para fulano. Não desiste, se tiver mais oportunidade, fala de novo, porque diz a palavra do Senhor que um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é quem? Deus que dá o crescimento. Um planta, outro rega. Um planta, outro rega. Um planta, outro rega. Porque se a gente vir falar que a palavra de Deus fala para a pessoa, você vai para o inferno, isso não existe. Isso não é Evangelho, isso não é palavra de Deus. Mas nós temos que anunciar Jesus Cristo Salvador. Nós temos que anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta. Nós temos que anunciar esse Jesus. Isso é Evangelho, isso é a palavra de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Jesus se manifestou, irmãos. Diz João também que Jesus se manifestou para desfazer as obras das trevas. Louvado seja o nosso Deus. Jesus, Ele veio para desfazer as obras da treva, as obras do mal sobre a nossa vida, porque querendo ou não querendo, senão a gente vai andar sob a influência do maligno, mas Jesus veio desfazer as obras das trevas sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem desfeito obras das trevas sobre a nossa vida, eu creio que o Senhor tem cortado todos os laços, eu creio que o Senhor tem provido a porta de escape para a nossa vida, eu creio que o Senhor, nosso Salvador, Ele tem perseverado, Ele tem zelado por nós, a destra de Deus Pai, tem intercedido pela minha vida e pela tua vida, pela minha casa e pela tua casa. Até mesmo quando Jesus foi crucificado, começaram a zombar de Jesus, escarnecer de Jesus. Jesus liberou da cruz do Calvário uma palavra de perdão, falou: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Aleluia. E essa palavra chega até a minha vida e tua vida. Ele continua perante Deus, falou: Pai, perdoa porque muitas vezes eles não sabem o que fazem. Aleluia. Porque muitas vezes eles erram, mas não sabem o que fazem. Mas eu sei que o Senhor pode fazer deles um vaso novo, uma vida nova, uma história nova na vida deles. Aleluia. Então, irmãos, Jesus, Ele não se limita. Ah, não posso pregar aqui? Tá bom, eu vou pregar então agora lá fora. Eu vou para a beira da praia, vou para a beira do mar. A multidão vai atrás, Ele continua pregando a palavra que cura, liberta e transforma o perdido pecador. Ele joga, irmãos. Ele fala que o semeador, né? Acompanha comigo, irmãos, versículo de número 2. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Aí o versículo agora, irmãos, versículo de número 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. O objetivo do semeador é fazer o que, irmão? Semear. O objetivo do semeador não é levar destruição. O objetivo do semeador não é levar condenação. O objetivo do semeador é semear a palavra de Deus. O objetivo do semeador é pregar a palavra que liberta. O objetivo do semeador é levar reconciliação para a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. É isso que fala o versículo de número 3. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, versículo 4, uma parte caiu à beira do caminho.
e vieram as aves do céu e a comeram. Aí, irmãos, versículo 4 tem a conclusão dele no outro lado, aqui na minha Bíblia, no outro lado, não sei se é de vocês do mesmo lado. No versículo de número 14 e o versículo de número 15, ele fala assim: o semeador semeou a palavra. Só este o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, irmãos, o semeador da palavra que ficou no meio do caminho, a semente que ficou no meio do caminho, foi porque quem tirou a semente? Satanás. Satanás arrancou a semente. Mas aí quem deu a ocasião para arrancar a semente fomos nós como terra, fomos nós como solo que foi semeado. Então é necessário, quando essa semente é plantada no nosso coração, a gente fazer o que? Acolher esta palavra no nosso coração e não deixar de forma alguma que Satanás venha arrancar a nossa vida. Porque, irmãos, eu sempre falo e tenho certeza, é porque a gente está dentro da igreja, porque Satanás não está aqui, está. Ele fica em derredor, doido e quer tragar. Mas a gente não pode, eu costumo também falar que a gente não pode dar brecha, nem oportunidade para o inimigo arrancar do nosso coração a semente que foi plantada na minha vida e na tua vida. Jesus já está explicando, é o próprio Jesus falando. A semente caiu na beira do caminho e veio as aves do céu e comeu. Essas aves do céu estão prefigurando o próprio inimigo da nossa alma. E eu vou repetir de novo: Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Aleluia! Jesus veio para desfazer as obras do inimigo contra a nossa vida. Irmãos, contra o povo de Deus não tem encantamento que pega. Contra o povo de Deus não tem feitiço que pega. Contra o povo de Deus não tem macumbaria que vai pegar na tua vida, porque Jesus está desfazendo todas as obras do mal na tua vida. É Jesus que guarda a tua vida, é Jesus que guarda a tua casa, é Jesus que guarda. E nós estamos em pé até hoje porque o Senhor tem nos guardado. É livramento do Senhor, é provisão do Senhor na nossa vida. Às vezes nós não vemos livramento para nós chegarmos aqui nesta noite, mas tenha certeza que já teve livramento durante esse dia, durante essa semana. O Senhor velou pela minha vida, o Senhor velou pela tua vida, porque o Senhor que nos guarda. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigiam sentinela. Se o Senhor não edificar a nossa casa, irmãos, em vão somos trabalhadores. O Senhor tem que dar no negócio. O Senhor tem que dar no negócio, irmãos. Então ele está falando aqui, ó, aquele solo que Jesus não está no negócio, Satanás rouba a semente. Não é isso? Ouviu a palavra. Se a gente pegar lá em Mateus, lá no Sermão do Monte, ele vai falar assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve a semente, ouve a semente, não as pratica, é semelhante a uma casa que é edificada na areia e vem um vento e vem a tempestade, acontece com a casa. Mas aqueles que ouvem a semente, que ouvem a palavra, guardam no coração e pratica, é semelhante a casa edificada na rocha, que veio mesmo o vento, que veio a mesma tempestade, que derrubou a casa, não permaneceu firme, louvado seja o nosso Deus. Satanás não destruiu, Satanás não derrubou, porque o Senhor está velando sobre essa vida, sobre essa casa, que sou eu, que sou você, louvado seja o nosso Deus. Então diz a palavra do Senhor, tem a semente no meio do caminho. Nós falamos aqui, irmão, de 4 tipos de solo, não foi isso? Nós já falamos do primeiro solo, é o solo do beiro do caminho, o solo no qual vem as aves e come, no qual o solo no qual vem o inimigo e rouba aquilo que foi plantado. Agora vamos para o segundo solo, que diz a palavra do Senhor, que é o versículo de número 5, né? Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, queimou. E porque não tinha raiz, aconteceu o quê, irmãos? Porque não tinha raiz? Porque não tinha raiz, aconteceu o quê? Secou. Aleluia. Aí, Jesus também explica essa parábola também, né, irmãos? Vamos lá aqui no versículo número 14. Semelhantemente, são estes os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo receberam com alegria. Presta atenção nisso, irmãos. Eles ouvem a palavra,
Porque nasceu. Preste atenção, lá o texto fala que nasceu, tinha pouca areia. Então a raiz não pôde aprofundar muito, porque tinha pouca areia, era rocha. Mas nasceu a semente. Receberam a palavra com alegria, receberam a palavra com entusiasmo. Mas o que aconteceu com o recebimento, com a palavra? Passou a euforia, vamos lá, recebeu com alegria, versículo 17. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandar ali. Vamos entender outra coisa aqui, irmãos. Quando a semente realmente brota em nosso coração, irmãos, nós temos que estar preparados pelas aflições e dificuldades da vida, não é isso? O apóstolo Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aí não vamos entender que é só coisa boa, que coisa maravilhosa, não, coisa maravilhosa. Tudo posso, porque ele fala no contexto lá de Filipenses 4:13, ele vai falar que tudo posso naquele que fortalece. Posso passar por escassez, posso passar por bonança, posso passar por fome, posso passar por perigo, posso passar por nudez, posso passar por provações, mas tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que tem um solo rochoso, ele não consegue suportar isso, porque a raiz é curta, vê o calor das provações, vê o calor das dificuldades, a raiz começa a secar. Aí quando a raiz seca, o que acontece com a árvore? A árvore fica de pé? A árvore cai, não é isso? A árvore cai. Então é necessário nós termos a nossa vida na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a estrutura da nossa vida construída em Jesus Cristo na nossa vida, irmãos, porque Jesus te guarda, Jesus te livra do dia mau, porque mesmo se você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Se você passar pelo rio, Ele não vai te afogar. Se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se você entrar na cova dos leões, o leão vai ter que jejuar. Se você entrar na fornalha de fogo, o Senhor é o quarto homem da fornalha, te guardando, te protegendo. Pode aquecer 100 mais, 200 vezes mais, mas não te queimará, não arderá chama em ti, porque o Senhor está contigo na fornalha. Meu Deus é provedor na minha vida, na tua vida, na minha história, na tua história. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, vou falar um negócio para você aqui nesta noite. Quando nós somos fiel a Deus, pode fazer prova de Deus na tua vida. Aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa: mesmo a gente fazendo prova de Deus, nós vamos passar por dificuldade, não vamos? Vamos. No mundo tereis aflições, mas tem bom. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Louvado seja o nosso Deus. Tenha bom ânimo em meio à dificuldade. É isso que Jesus está explicando nessa parte da parábola, irmãos. Não é o pastor que está falando, é Jesus explicando. Estava com pouca raiz. Esse segundo solo, com pouca raiz. Tinha pouca coisa, veio o calor, veio a dificuldade, veio as provações, veio a aflição. Agora aquela árvore ou aquela planta que não tinha raiz secou e ela fez o que? Ela caiu. Louvado seja o nosso Deus. Mas eu creio no Deus que pode levantar, tem esperança, irmão. Se não esqueça disso, aleluia. Eu creio no Senhor que ainda que secou a raiz, o Senhor pode fazer a árvore nova, o Senhor pode fazer, o Senhor pode dar vida. Diz a palavra do Senhor que Lázaro morto, depois de 4 dias, o Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor: Lázaro, venha para fora. Nós entendemos que até a morte perante o Senhor se torna em vida. Até a morte tem que obedecer a voz e a voz de Deus, porque Ele tem autoridade no céu e na terra. Louvado seja o nosso Deus. Nós servimos Deus que tem autoridade no céu e na terra. Vamos continuar aqui, irmãos, para a gente aqui ser bem rápido. A outra caiu, porém, no solo rochoso, não tinha raiz, veio o calor aí, derrubou a árvore, secou a árvore, diz aqui o meu texto no capítulo 4, versículo 6. Agora vamos lá, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E o que aconteceu com a árvore, irmãos? Não deu fruto. Tinha árvore ou não tinha? Tinha árvore. Agora eu vou te falar uma coisa. Isso aqui, irmãos,
É difícil de a gente falar, mas é fácil de entender. A gente vai entender. Existe crente dentro da igreja, vou falar de crente. Existe crente dentro da igreja, árvore. A semente foi plantada, nasceu, cresceu. Mas existe crente dentro da igreja que já é árvore, mas não dá o quê? Fruto. E a árvore é conhecida pelos seus. O fruto que você dá, você é conhecido. Não adianta você querer dizer uma coisa que você não é. Não adianta eu querer dizer uma coisa que eu não sou. A árvore é conhecida pelos seus frutos. E a árvore que não dá fruto, diz o Senhor Jesus que Ele vai cortar e vai lançar fora. É necessário que a árvore dê fruto, irmãos. A nossa vida foi chamada para o Senhor para frutificar para Deus. Diz João também, no Evangelho de João, que diz assim: apresentei frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Eu nem peguei aqui a interpretação de Jesus aqui no outro lado, irmãos. Vamos aqui rapidinho comigo. E está aqui, versículo de número 18, é a interpretação de Jesus. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e das ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Irmãos, olha só, quando nós nos entregamos a nossa vida ao Senhor, não podemos deixar nada de concorrer com o Senhor. Diz a palavra do Senhor que a nossa vida, irmãos, ou ela jorra água doce ou água amarga. E diz mais ainda, não tem como nós servirmos a dois senhores, tem como? Não. É decisão, por isso que eu falei aqui, é 4 tipos de solos, é 4 tipos de decisões que nós tomamos na nossa vida. Ou água doce ou água amarga. Ou árvore que dá fruto ou árvore que não dá fruto. Ou árvore que frutifica ou árvore que não frutifica. Louvado seja o nosso Deus. Então nós olhamos essa interpretação de Jesus aqui e deixa bem claro, um dos maiores problemas, irmãos, isso é real, não tem como a gente esconder. Um dos maiores problemas nossos, ser humano, sabe qual é? O fascínio pelo mundo, né? Não é isso? É a realidade, irmãos, não adianta a gente querer esconder. Então, a gente diz a palavra que existe uma luta de carne contra a nossa carne, que é o mundo. Ela quer o mundo, ela grita pelo mundo: eu quero o mundo, eu quero o mundo, eu quero o mundo. Mas o Espírito fala assim: não, vamos para Deus, vamos para Deus, vamos para Deus, vamos para Deus. E aquele que a gente alimentar mais vai sobressair mais na nossa vida. Existe uma guerra dentro de nós, existe uma guerra dentro do nosso ser, e isso é real na nossa vida. Não tem como nós escondermos isso de ninguém. Mas é necessário nós batalharmos com as armas espirituais que Deus tem colocado na minha vida e na tua vida. Que Deus tem derramado sobre mim e sobre você. Eu falei já várias vezes: Deus está na minha vida, Deus está na tua vida, Deus está na minha história, está na tua história. Uma coisa eu vou te dizer mais ainda: você não é obra do acaso. Aleluia. Você não aconteceu, não, você é um projeto de Deus. Você não aconteceu, não, Deus te quis. Você é um projeto de Deus. Deus que te fez, Deus que te formou, Deus que te capacitou, Deus que está trabalhando na tua vida. Louvado seja o nosso Deus. Então diz mais a palavra do Senhor que Deus trabalha para aquele que nele espera. Você tem esperado no Senhor? Tem esperado no Senhor. Fica tranquilo que Deus está trabalhando. Se você está esperando no Senhor, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na minha causa e na tua causa. O Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar com solução na minha vida e na tua vida. Aleluia. Basta um clamor seu, irmãos. Isso, pastor, basta só um clamor, basta só um clamor seu, que o Senhor entra com provisão na tua vida. Como? Você lembra daquele servo que estava gritando no meio do caminho? Foi? A multidão falou o quê? A multidão fazia um espinho. Ó, multidão, cala a boca, querendo abafar, fica quietinho, foi isso? Fica quietinho. E eles calaram a boca, irmãos? O que eles fizeram? Ainda mais? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ao Senhor eu peço: o que queres que eu te faça? Louvado seja o nosso Deus. Tem coisas que quer sufocar a tua vida. Se muitas vezes a fascinação pelo mundo quer sufocar a sua vida, clame pelo Senhor. Se a fascinação pelas coisas, ao contrário de Deus, quer sufocar a tua vida, quer matar a semente que está dentro de você, clame pelo Senhor, que o Senhor te socorre. E
misericórdia de mim. Louvado seja o nosso Deus. Então a gente tem que ter cuidado com a fascinação, sabe o que, irmãos? Do mundo. Vou contar só mais uma coisa aqui para a gente passar para o próximo solo. Nós olhamos que no jardim do Éden, tudo perfeito, irmãos. Como que foi o engano que chegou? Como que o pecado entrou na terra? Os irmãos lembram, irmãos? Deus falou que não coma da árvore do meio do jardim. E o que a serpente fez? O diabo enganou. Lógico que vocês comerem dessa árvore aqui do conhecimento, Deus está com medo de vocês serem igual a Deus. E aquilo fascinou os olhos de Eva. E aquilo depois fascinou os olhos também de Adão. Os dois comeram da árvore que era proibido aqui. Fascínio pelaquilo que tem visto, fascínio por querer ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Por quê? O diabo faz isso, sabe por quê, irmãos? Porque o diabo foi expulso do céu por causa disso, não foi? Ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. Ele queria ter a mesma autoridade de Deus. Ele queria ter o mesmo poder que Deus tinha. Mas Deus, ele não divide a sua autoridade, a sua glória com ninguém. Deus é Deus. Ponto final. Então temos que ter muito cuidado, irmãos. Guarda isso no seu coração, eu também guardo. Nós vamos guardar aqui nesta noite. Cuidado com o fascínio do mundo. Irmãos, tem uma coisa que eu guardei para mim, sabe o que é? O mundo, ele tem a tendência de apagar Deus na minha vida e na tua vida. Ele quer apagar Deus no meu coração, no teu coração. E fala assim: Deus não é nada. Esse Deus é mentiroso. Deus te prometeu e não cumpriu. Esse Deus está deixando você passar por dificuldade. Esse Deus está deixando você passar pelo vale da sombra da morte. Mas tem na ideia, quando você passa pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo. Quando você passa por dificuldade, Deus está lá. Louvado seja o nosso Deus. Você não está passando sozinho. Louvado seja o nosso Deus. As coisas do mundo são passageiras, mas a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não é passageiro, é eterno sobre a nossa vida. As coisas do mundo são boas, tem coisas boas, deliciosas, maravilhosas, tem, mas a glória de ser revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nunca vai passar sobre a minha vida e sobre a tua vida. É eterno, não vai passar. Então vale a pena, irmãos, nós continuarmos perseverando na presença do Senhor. Vale a pena nós guardarmos a semente que está sendo plantada no nosso coração. Vale a pena nós arrancarmos o espinho e jogar fora. Vale a pena realmente nós guardarmos esta palavra na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nosso Deus por isso, irmãos. Agora vamos aqui para o finalzinho, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Voltei para o outro lado, capítulo 4, versículo agora de número 8, diz assim: outra, enfim, até que enfim. Então, quando eu fizer uma outra, até que enfim. O engraçado, irmãos, vou ler aqui já. Olha só, ele está falando do semeador que saiu a semear e teve problema na semente que foi semeado. Teve problema? Mas o semeador desistiu? Desistiu não. O semeador não desistiu. O semeador não desistiu de semear a semente, de plantar a semente, de pregar a palavra. Ele não desistiu, ao ponto que ele fala aqui no finalzinho. Olha o que ele falou aqui: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou. E esse fruto que vingou, ele cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E ele acrescentou aqui no finalzinho, versículo 9: ele acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia! Se temos ouvido, irmãos, então ouçam o que a palavra de Deus está falando para nós nessa noite. Aleluia! Se nós temos ouvido, vamos aguardar dentro do nosso coração o que o Senhor tem para nós nessa noite. Vou ler do outro lado aqui no finalzinho também, irmãos, que diz assim, é o versículo de número 19, não, 20, irmãos, do outro lado, que é a parte final da interpretação aqui da parábola. Fala que os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouviram a palavra e fizeram o que com a palavra? Receberam. Aí, se recebeu, faz o que, irmão? Frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Irmãos, é fácil, a gente não tem que julgar, mas é fácil a gente entender quem recebe a palavra. Quem recebe a palavra faz o que? Frutifica. Quem recebe a palavra, ele frutifica. Quem recebe a palavra, uma árvore que recebe a palavra, ela dá fruto.
E o fruto tem uma característica, um fruto que permanece. Irmãos, quem aqui não tem passado por dificuldade na vida? Todos nós temos passado, é isso? Todos nós passamos por dificuldade, por aflições, mas mesmo assim, nós temos que guardar essa palavra que nos foi pregada dentro do nosso coração. Dentro da nossa vida, é isso que o texto está falando aqui, ó. Ela vai frutificar, é uma certeza, irmãos, é uma certeza que o semeador está nos dando aqui, é uma certeza que Jesus está nos falando, explicando a parábola, certeza. Qual certeza? Que vai frutificar 30, 100, por quanto? 60, por quanto? Por um. Mas é necessário nós termos ouvido e não deixar entrar nesse ouvido e sair desse, mas ter esse ouvido e ouvir e guardar dentro do nosso coração e praticar na nossa vida. É assim que Tiago fala, que nós temos que ser ouvinte não negligente, mas ouvinte operoso da palavra de Deus. Aquele que verdadeiramente guarda a palavra de Deus dentro do coração e exercita essa palavra na nossa vida. Não podemos deixar que nada venha arrancar da nossa vida. Imagina uma coisa, irmãos, a gente olhar assim, chegar num lugar assim, deserto, feio, aí não tem nada naquele local feio, ninguém dava nada naquele local, aí chega o semeador, ou chega a nossa vida, e a gente começa a arrumar o lugar, começa a plantar, agora as plantas começam a nascer, as árvores começam a nascer, começa a frutificar. Aquilo que era deserto se tornou em vida. Aquilo que era deserto se tornou em vida. Aquilo que era sequidão, sinal de sequidão, que não tinha vida, que estava morto, te olhava e muita gente falava: não tem nada, aí não tem nada, que lugar feio, que coisa feia. Mas o Senhor, agora o semeador, plantou e fez ali ter vida. Aleluia. E sabe quem era esse deserto, irmãos? Nós. O Senhor olhou, muitos olharam, era só deserto, mas o Senhor já tinha visto uma floresta. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Glória. Muitos olharam e só viram morte, mas o Senhor viu vida em mim e em você. Aleluia. O Senhor viu vida, o Senhor viu ali um projeto em nós, o Senhor viu algo em nós de diferente. Como que viu, pastor? Ao ponto de dar o seu único filho a morrer por nós na cruz do Calvário. Sendo que Jesus, ele não tinha pecado nenhum, para ele mesmo, nele mesmo, para ele morrer, eu preciso morrer por mim. Não, ele morreu por mim e por você. Louvado seja o nosso Deus. Para a gente dar para a ceia, irmãos, olha, uma semente, um semeador, 4 tipos de solo, 4 tipos de terras. Aí eu vou fazer a pergunta de novo, vou deixar para nós aí, para nós meditarmos nessa pergunta. Qual tipo de solo tem sido eu e qual tipo de solo tem sido você? Qual tipo de terra tem sido nós perante ao Senhor? O Senhor, a semente, olha só, presta atenção, a semente está sendo pregada, a semente está sendo anunciada sobre a nossa vida. Agora, o destino que essa semente vai ter é como nós recebemos essa semente. Que tipo de solo somos nós? Que tipo de solo sou eu? E que tipo de solo é você, né? Que Deus abençoe os irmãos, que as palmas louvam o Senhor essa noite. Amém. Vamos agora.